Olá, esse é o Drops Quadriláteros. A Culturama está anunciando que um personagem bem conhecido do leitor brasileiro estaria voltando em histórias inéditas em suas revistas mensais. Se trata do Zé Carioca. A gente já comentou alguma coisa sobre esse personagem aqui e ele tem uma história no mínimo sui generis, ou bastante curiosa. O Zé Carioca foi criado em cima de vamos dizer, uma tentativa dos Estados Unidos de se aproximar do Brasil e de outros países da América Latina na iminência da Segunda Guerra Mundial. É aquela coisa de vamos mostrar a nossos amigos do Sul que não somos tão diferentes assim. E o próprio Zé Carioca, quando foi criado, no desenho em que apareceu junto com o Pato Donald, Você Já Foi à Bahia, e depois no Los Três Amigos, ele foi um personagem que chamou a atenção do público de um modo geral. Aquela visão, digamos, americanizada do que é o brasileiro, do que era o brasileiro na época, com uma irmã da Carmen Miranda fazendo umas músicas dentro do desenho, enquanto o Zé Carioca e o Pato Donald estavam apaixonados por ela. Eu sei que o personagem, ele teve um objetivo. Da mesma forma, um galo no Los Três Amigos, que é um personagem mexicano, também estava servindo como uma forma de aproximar os países dos Estados Unidos na época. O que acontece é que o Zé Carioca teve algumas histórias publicadas nos Estados Unidos em forma de tiras, inclusive. Material muito interessante, mostrava aquele papagaio meio que armando para conseguir dinheiro, para conseguir sobreviver e usando bicos e esquemas para sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro. Aparecia a Rosinha, a eterna namorada, e o pai, o grande milionário Rocha Vaz, já estavam nessas histórias originais. O que ocorre é que o interesse americano no personagem Zé Carioca foi muito passageiro. As histórias foram muito poucas e o Brasil de repente se viu numa necessidade de incentivar aquele personagem que fazia sucesso aqui. Na época, a Editora Abril teve algumas manipulações, digamos, hoje até um tanto quanto curiosas, e a gente já falou isso aqui no canal. Algumas histórias do Pato Donald, do Mickey, o Zé Carioca foi redesenhado em cima do Mickey para contracenar com o Pateta em algumas histórias de investigação, ou então algumas histórias do Pato Donald, algumas até do próprio Karl Barks. De repente, no lugar do Pato Donald estava o Zé Carioca, e foi assim que foi criado o Zico e o Zeca, os dois sobrinhos do Zé Carioca, porque precisavam para cobrir os sobrinhos do Donald. Então, cobre um, cobre dois, apaga o terceiro. Foi basicamente isso a origem desses personagens aqui no Brasil. Mas a partir daí, a Abril, sua divisão de história em quadrinhos, criou muita história do Zé Carioca. O Zé Carioca foi sendo um dos personagens básicos da editora, com revista própria durante muitos anos. E vários personagens e situações foram colocadas. A gente tinha a Nacoseca, a grande associação dos cobradores do Zé Carioca, já que ele devia praticamente metade do Rio de Janeiro. A gente tinha personagens como o Pedrão, que fazia sempre aquela feijoada que o Zé Carioca ia lá para poder filar, ou o Nestor, seu grande amigo o Urubu, todos eles convivendo na Vila Churupita. Com o tempo, o Zé Carioca foi deixando aquela roupa tanto quanto formal dos desenhos, aquele paletó, o chapéu, e foi se abrasileirando. Vamos dizer que ele foi ficando cada vez mais brasileiro, ou adaptado ao clima brasileiro. Ocorre que logo depois também a gente teve várias fases com várias formas de encarar o personagem. Ele no início era o grande armador, o cara que fazia aqueles esquemas para se dar bem. Com o tempo ele foi ficando, digamos, menos persona não grata, ou menos visto dessa forma negativa, e a roupa dele foi mudando, e de repente ele até passou a usar uma coisa meio moderna, modernosa, e foi aparecendo outros personagens. A família dele foi aumentando, afinal de contas você tinha o Zé Carioca, o Zé Paulista, o Zé Mineiro, o Zé Gaúcho e outros Zés aí que apareciam de vez em quando. Mas o que ocorre é que o Zé Carioca ficou no coração de muitas pessoas. E agora a Culturama está avisando que vai produzir aqui no Brasil, com roteiros, desenhos brasileiros, o Zé Carioca novamente. De início ele vai estar aparecendo na revista Aventuras Disney, já que é o espaço que está ali mais ou menos direcionado para ele, mas eu acho que nada impede, com o tempo, se a coisa engrenar e fizer sucesso, ele voltará a ter uma revista com seu nome. Mais uma vez, a roupa dele vai estar adaptada ao clima brasileiro, não vão usar aquele terninho com gravata borboleta e chapeuzinho que ele tinha nas histórias originais dos desenhos da Disney, mas de qualquer forma o Zé Carioca vai voltar àquela realidade brasileira. A ideia, inclusive, é que eles deixem de lado certas atualizações dos personagens que a Abril estava fazendo e voltem um visual meio clássico mesmo, um visual criado por Walt Disney, ou copiado por Walt Disney, como dizem alguns, mas isso é uma outra história. Então o que ocorre é que aquele Zé Carioca vai voltar a ser mais ou menos daquele jeito, daquele formato, daquele rosto, só que com as roupas mais adaptadas ao nosso clima. É de repente uma ideia muito original e muito bom saber que está se voltando a se ter quadrinhos nacionais, e os quadrinhos nacionais com personagens característicos e personagens não nacionais, apesar de que o Zé Carioca já foi apropriado
né, por nós há muito tempo. Se você comparar a visão que o americano tem do personagem, as histórias inclusive do Don Rosen, que ele contracena com o Pato Donald, você vê que a personalidade do Zé Carioca, ou que os americanos têm do Zé Carioca, não tem nada a ver com o que a gente se acostumou a ver aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, essa é uma boa notícia, a volta desses quadrinhos produzidos aqui, a gente espera que dê certo e que o Zé Carioca volte a brilhantar aí as páginas e quem sabe voltar a ser um dos top 10 Disney, pelo menos aqui pra gente. Esse foi o Drops Quadriláteros. Se você gostou, dê o seu like e nos acompanhe. Até a próxima.